partir de agora você acompanha pela sua TVA o programa Espaço Cidadão, sempre um tema que interessa a cada um dos municípios de Santa Catarina. Nosso tema de hoje já foi atual, é atual e será atual, infelizmente, nos próximos anos. Abuso sexual de crianças e também de adolescentes. Nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Wegner, ele é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Dr. Marcelo, obrigado por aquecer no nosso convite. Boa tarde. A primeira pergunta que eu queria lhe formular é a pergunta que certamente qualquer pai, qualquer mãe em casa já está pensando. Por que a maioria dos casos envolve uma pessoa da família? Existem estudos, aproximados de que cerca de 70%, acima de 70% até, envolvem, a gente chama de intrafamiliar. Então, esse tipo de abuso intrafamiliar entre pessoas da família ou conhecidos próximos da família envolve a questão de relação de confiança, a questão até de uma autoridade dessas pessoas em relação às vítimas, e isso dificulta muito, inclusive, a busca de provas. O conhecimento desse fato. 70% assusta o senhor? Assusta bastante, principalmente porque são pessoas que têm uma relação de afeto com essas pessoas. E isso envolve até uma questão cultural. Muitas vezes as mães, as mães às vezes são também as ofensoras, mas muitas vezes elas são negligentes na questão de repassar essa informação de que a denúncia está ocorrendo. Por subordinação, pela questão da violência em si, pela questão financeira, isso é um problema muito sério porque esses direitos da criança e do adolescente depois não são mais recuperados. Quer dizer, a mãe pensa o seguinte, se eu fizer a denúncia, ele sai de casa, ele vai preso, eu não tenho mais como sustentar essa família. Muitas vezes ela coloca na balança essa situação. E nesses 70%, quantos o senhor teria? Qual seria o percentual mais ou menos? O percentual que envolve essa decisão, esse tipo de comportamento da mãe. Não existe Metade, mais ou menos. Não existe uma estatística em relação a isso. Eu poderia dizer assim, pela experiência profissional na promotoria, que mais da metade a mãe tem algum tipo de ciência ou desconfiança em relação ao fato. Bom, doutor, vamos ao trabalho da Emily. Dados do programa Sentinela do governo estadual apontam que todos os meses cerca de 500 crianças e adolescentes em Santa Catarina são vítimas de abuso e exploração sexual, o que dá aproximadamente 16 casos por dia, mas apenas 10% têm coragem de denunciar. Nós chamamos esse fator de cifra negra, a dificuldade de chegar ao judiciário e as demais redes de atendimento a essas informações com relação a esses crimes praticados com relação à dignidade sexual, inclusive com relação à criança e adolescente. E nesse sentido há um grande movimento aqui em Santa Catarina no sentido de criar mecanismos de investigação com relação a esses delitos praticados com relação à criança e adolescente. 3 cidades do litoral norte catarinense estão no ranking dos 20 municípios do estado que registraram mais casos de violência sexual e tentativas de abuso contra crianças e adolescentes. O município de Camboriú, por exemplo, registrou até o começo de julho deste ano 30 casos de estupro, números que ultrapassam os 26 casos registrados durante todo o ano de 2013. Na verdade, essas cidades, especificamente Camboriú, elas possuem um índice de criminalidade elevado pela quantidade de população. São os mais diversos fatores que levam à prática desse tipo de crime. Principalmente nós temos um índice elevado do consumo de drogas e de bebida alcoólica. Outro índice que eleva também é o fato das famílias serem muito desagregadas nessas cidades. Camboriú especificamente, são bolsões de pobreza muito grande que acabam acarretando esse tipo de crime, mais preocupante ainda, que ocorre no seio familiar. Grande parte dessas ocorrências, a maioria delas, ocorre no seio da família, entre vizinhos, pessoas
conhecidas acabam praticando crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Um dos episódios que chocou Santa Catarina foi o do homem de 45 anos que foi preso em junho na cidade de Rio Negrinho, no norte do estado, acusado de abusar sexualmente das filhas, que hoje têm 20 e 24 anos. Os estupros ocorriam desde que as jovens eram crianças. Elas foram violentadas por quase 15 anos. O homem teve 3 filhos com cada vítima e a mais nova está grávida do 4º filho. O suspeito foi detido em casa após denúncias anônimas. Ele confessou os crimes e relatou que é o pai das 6 crianças geradas pelas filhas e disse que não era necessário fazer o exame de DNA. As moças eram mantidas isoladas em regime de escravidão sexual e sofriam constantes ameaças de morte. Segundo o delegado Nogueira, a mãe das jovens sabia de tudo, mas não teve coragem de denunciar o marido porque também era vítima dele. Pelo que a gente apurou durante o inquérito policial, a todo momento, tudo que a mãe acompanhou as meninas até a delegacia, né? A mãe também sempre, tanto no primeiro caso, em 2008, quando foi instaurado o primeiro inquérito policial para apurar já um suposto abuso, né, envolvendo o mesmo suspeito e as mesmas vítimas, a mãe, naquela ocasião, já tinha dito também que era ameaçada pelo pai. As filhas, a todo momento, disseram que a mãe também não podia fazer nada por conta das ameaças que sofria do pai. Então, por esses motivos, eu entendi também que ela não tinha outra alternativa, né? Se não se calar também e evitar e não levar o conhecimento que ela tinha dos fatos às autoridades, né? Para o delegado, alguns pontos durante a investigação impressionaram. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que a mãe chegou um momento aí de dizer que o pai sequer mais se envolvia com ela. E havia trocado já de mulher, digamos assim, né? Por incrível que pareça, a mãe disse que o pai quase não se relacionava mais com ela por conta dos relacionamentos constantes que ele mantinha com as filhas, né? Então, cremos aí, por incrível que pareça, que ele possa ter se interessado mais pelas filhas do que pela mulher. Outra questão também que chamou bastante atenção foi a quantidade de filhos, né, que ele gerou aí ao longo da vida dele até agora, um rapaz novo, 45 anos de idade. É óbvio que ainda há necessidade de comprovação da paternidade de todos, né? Mas se comprovar essa paternidade, ele chegará aí ao número de mais ou menos 9 filhos com a mulher e 6 filhos com cada uma das 2 filhas, totalizando 15 filhos, um rapaz de 45 anos de idade. O que nos leva aqui que ele não pararia por aí. Tanto é que a filha dele mais nova está grávida, a de 22 anos está grávida do 4º filho, né? Acreditamos que se ele tivesse a oportunidade, logo mais as netas dele também teriam filhos dele, né? Então essa foi uma questão que chamou bastante atenção nesse caso inusitado. O homem está atrás das grades e a família isolada, presa em traumas e lembranças angustiantes que serão difíceis de apagar. Além do apagar, eu vou usar outro verbo, né? Aceitar tudo isso. Doutor, esse centro de apoio poderia ter evitado um caso desse assim? Na verdade, existem vários órgãos que são responsáveis pelo recebimento dessa denúncia, dessa informação, né? Mas um problema cultural é que muitas vezes as pessoas que têm algum conhecimento ou alguma suspeita em relação a esse tipo de fato, elas não passam para as autoridades essa informação, né? Existe o Disque 100, que é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos, que permite até o anonimato, a pessoa pode ligar para esse número e fazer um registro, havendo uma suspeita de algum tipo de crime nesse sentido. Um vizinho, né? Um vizinho? Um vizinho, a questão da escola, a questão da área da saúde, né? Então, qualquer um que tiver alguma desconfiança em relação a isso, pode fazer esse contato através de Disque 100, através do Ministério Público, dos promotores de justiça, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, né? Porque essa informação, se ela não chegar até a autoridade, de alguma forma, né, não há como se fazer a investigação
e como se coibir a continuidade, né? O primeiro passo tem que ser dado por um vizinho, por exemplo. Pode ser? Pode ser também, né? E é importante colocar, até a campanha da Secretaria de Direitos Humanos é um macaquinho que está com a mão no ouvido, nos olhos, na boca, dizendo: ouça, veja e fale, né? Então é importante, havendo uma suspeita, mesmo que não tenha certeza do que está acontecendo, né, fazer esse contato através desses meios que eu coloquei, para que as autoridades possam investigar e efetivamente verificar se ocorreu alguma violência ou não, né? A maioria, doutor Marcelo, dos casos registrados com a sua experiência, envolve criança ou envolve já adolescente? A maioria, por experiência que nós temos, envolve adolescentes, né? Embora existam, de uma forma hedionda até, né, abusos que são praticados também contra crianças, né, até de tenra idade, mas a grande maioria envolve adolescentes, de ambos os sexos, né? O que o senhor considera negligência familiar numa situação dessa? Nesse caso de Rio Negrinho. Mas eu quero de uma maneira geral. Vou falar genericamente porque eu, até como não sou promotor de lá, eu não conheço os detalhes, né? Mas existe muitas vezes uma negligência dos familiares, né? Nesse sentido, né? De um cuidado maior, de uma conversa maior, às vezes com a criança, com seu filho, né? Para saber o que está acontecendo. Nós temos casos que estão envolvendo agora, por exemplo, muitas adolescentes com relação a crimes cibernéticos, né? Através da internet, às vezes a menina acaba postando uma foto dela. Coisas que ela está fazendo e a família não sabe. E a família não conversa sobre isso, né? Como usar a internet, os perigos da internet, os perigos desses relacionamentos que são feitos através de chats, né? Nesses meios de sociais. Então, é importante o papel da família nesse aconselhamento e, claro, se for uma violência intrafamiliar, né, é importante que a outra pessoa, a mãe geralmente, né, que ela verifique, converse nesses contatos que a criança ou adolescente tenha com alguém da família que traga algum resultado estranho, comportamento agressivo e outras consequências que são cotidianas, né, nesse tipo de agressão. Doutor Marcelo, eu tenho 1 minuto, lhe apertei um pouquinho no tempo. Não tem problema. Todos os órgãos envolvidos nesta situação, para evitar isso ou esclarecer isso, todos eles estão pegando juntos? Essa campanha, por exemplo, do Disque 100 que o Ministério Público está fazendo, né, é uma campanha que a gente verifica também, o Judiciário está fazendo muito contato com os juízes através dos seus centros, as delegacias de polícia, elas ainda precisam estabelecer um pouco a questão desse primeiro atendimento, né, que esse é um problema sério, que é a questão da revitimizar, saber fazer a pergunta certa, né? E não exigir que a vítima repita e repita. São poucas as delegacias especializadas, por exemplo, que tem um psicólogo que possa fazer esse primeiro atendimento, né? Então tem muito a melhorar também o setor público, né? Mas eu acho que existe um movimento favorável a tentar debelar ou pelo menos diminuir esse tipo de ocorrência. Doutor Marcelo, vamos ao intervalo e nós já voltamos. Estamos apresentando pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é muito importante: abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Isso vale para os 295 municípios do nosso estado. Nós já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é abuso sexual, crianças e adolescentes. Infelizmente, isso vem recrudescendo, vem aumentando a cada dia que passa. Mas as autoridades estão tomando as suas devidas providências. Doutor Marcelo, o senhor acha que Ministério Público, delegacias de polícia, clubes de mães, enfim, a sociedade está pegando sério nisso? Existe um movimento para se mudar essa cultura da omissão, né? Ela ainda está no começo, mas a gente acredita que existe um movimento, inclusive em nível nacional, né? Através da Secretaria de Direitos Humanos,
através de outros órgãos, que é o COPEIGE, o CONANDA, são várias siglas, né? Claro, claro. Mas são órgãos, aliás, o Brasil é o país das siglas. Das siglas, né? é. Mas são órgãos de proteção à criança. Então, existem cofinanciamento, valores federais que estão vindo para o Estado e para os municípios para a criação de serviços de assistência social especializados para o tratamento desse tipo de vítima, né? E tem a questão criminal, que é um pouco mais delicada, que envolve uma série de problemas, que é a questão de construção de presídios, de recrudescimento da lei penal. Houve agora uma mudança do Código Penal para tornar crime hediondo, claro, esse crime de exploração. Isso, né? Só em 2014. Então, mas está havendo uma mudança. Claro, né? Há um movimento. Há necessidade de que esse movimento se amplie, mas já existe um movimento nesse sentido. Doutor Marcelo, a Emily esteve nas ruas ouvindo pessoas e essas pessoas querem formular a partir de agora perguntas para o senhor. Se uma criança sofre abuso sexual, o que deve ser feito? Uma criança que sofre abuso sexual, o que é que deve ser feito imediatamente? No momento que houve esse conhecimento, né, há necessidade de se ir a uma delegacia, né, fazer o registro. A própria delegacia ela já tem uma padronização para encaminhamento dessa vítima para o setor de saúde, inclusive para a questão de doenças transmissíveis, né, para tomar os medicamentos necessários para tentar evitar a contaminação pelo HIV e por outras doenças sexuais. E aí, a partir dali, existe um procedimento que chama inquérito policial. Né? É um procedimento padrão, então. Padrão, E aí, para fazer a investigação, né, e existe uma série de solicitações de mudança para evitar aquela questão que nós havíamos comentado anteriormente, que é da revitimização. Né? Para que a vítima não passe a ter que contar para cada uma das autoridades a mesma coisa e voltar a viver aquela experiência desagradável. Que ela quer esquecer, mas infelizmente não esquece. Vamos a outra pergunta. A Emily esteve nas ruas ouvindo mais uma pessoa que quer formular uma pergunta para o Dr. Marcelo. Eu queria saber se existe um perfil que identifique o abusador. Muito oportuna a pergunta, hein? Se existe um perfil, seja da família ou não seja da família. Não existe, né? Na verdade, isso é uma discussão que já vem de muito tempo na questão do Código Penal, que a gente chama de lombroso, que era a pessoa que procurava um perfil do criminoso, né? E é importante isso, porque muitas vezes vítimas, né, são enganadas ou induzidas a serem abusadas sexualmente, por exemplo, através da internet, aceitam encontros, aí aquilo é filmado, as imagens são repassadas, então não existe um perfil, né? Muitas vezes a pessoa bonitinha, que está ali toda arrumada, ela é um potencial criminoso. Daquela roupa toda. Então esse preconceito é bom não se ter, né? E até colocar isso para os seus filhos, né? Porque a vestimenta, infelizmente, ou felizmente, ela não caracteriza a idoneidade da pessoa. Bom, vamos a uma outra pergunta desse trabalho externo que a Emily realizou. Mais uma pergunta para o Dr. Marcelo Wegner. É possível orientar uma criança sobre o que é abuso sexual? Oportuna a pergunta, e muito oportuna. Porque eu acho que não tem que ser só quando ela tem 12, 13 anos. Eu acho que com uma idade até menor já deve se tocar no assunto. Qual é a posição do senhor? Essa posição não é minha, né? É a posição dos psicólogos, no sentido de que se repasse essa informação o mais cedo possível, de acordo, inclusive, com a curiosidade da própria criança e do adolescente, né? E é importante, claro, de forma a linguagem é importante para repassar essas informações, né? Mas a linguagem, na sua avaliação, tem que ser a verdadeira. Tem que ser a verdadeira, mas, claro, com palavras apropriadas para a própria idade, né, da criança ou do adolescente. Mas é importante repassar essa situação de perigo, esse alerta vermelho, né, para que a criança, para que o adolescente tenham esse cuidado, inclusive no uso de meios cibernéticos, a questão também desse convívio, às vezes na escola, quando a criança, muitas vezes, a família não tem, a gente pensa sempre em classe média, né, que é uma criança mais protegida, mas muitas vezes a criança, ela fica durante o dia todo exposta na rua,
né? Porque a mãe vai trabalhar, porque tem uma série de problemas sociais, né? Então, é importante para essa mãe, para esse pai, né, repassarem para aquela criança ou para aquele adolescente o máximo de informações e de cuidado, né? Inclusive uma coisa, por exemplo, se a criança chega em casa com seus 9, 10 anos e diz, mãe, a minha coleguinha lá na escola falou que aconteceu isso. A mãe tem que tomar uma providência imediata. E o ideal, na minha modesta avaliação, é que essa mãe já entrasse em contato com a mãe da outra criança também. Você concorda? Sem dúvida, né? Esse contato é imprescindível, né? Não pensar que é problema do outro e que não... Né? Esse contato faz com que as autoridades possam procurar investigar esse caso e evitar que a filha dessa pessoa seja a próxima vítima. Vamos a mais uma pergunta nesse trabalho externo realizado pela nossa repórter Emily Sani. De que forma os pais conseguem perceber que uma criança está sofrendo abuso sexual? Eu vou me socorrer agora também dos conhecimentos de psicólogos, né? Eles sempre existe uma reação. Primeira coisa é a mudança de comportamento. De comportamento. Tem criança que fica mais retraída, né? Tem criança que é o contrário, que acaba ficando elétrica e querendo chamar a atenção de alguma forma, né? E por trás está o problema. Está o problema. Tem criança que fica muito agressiva, acaba agredindo os coleguinhas de escola. Então, havendo uma mudança de comportamento, é importante que se procure os serviços, né, públicos, e aí existe, dependendo do município, existe o NASF, existe um profissional da saúde mental às vezes, existe o CAPS, então existe uma série de serviços para se procurar um psicólogo que possa fazer esse primeiro atendimento e verificar a causa dessa mudança comportamental. Sentiu o problema, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, exato. Vamos a mais uma pergunta formulada no trabalho externo que realizou a nossa repórter Emily Sani. Eu queria saber como agir com uma criança quando ela conta que foi abusada. A situação é essa, né? Infelizmente, a maioria das crianças não comenta isso logo, né? Não, até porque, via de regra, o agressor, ele impõe uma ameaça, né? Às vezes uma ameaça até aos próprios pais, né? Olha, se contares para os teus pais, eu vou lá e vou matar o teu pai, vou fazer uma série de ameaças. E a criança geralmente não faz, né? Não repassa essa notícia. O mote da nossa campanha é esse, né? É uma menina, uma adolescente, pré-adolescente, falando com voz de adulto, né? E o final diz assim, elas não têm voz, elas precisam que alguém fale por elas, né? Então é importante que o vizinho, que quem tome conhecimento desse fato, né, repasse para as autoridades para que possam fazer essa investigação. Porque realmente é muito difícil que uma criança e até mesmo um adolescente repasse essa notícia para os pais, para os responsáveis e menos ainda para as autoridades. Agora, existe hoje, nos dias de hoje, infelizmente, se considera isso modernismo, muitas pessoas, crianças, ainda já adolescentes, 15, 16, 14 anos aproximadamente, que fazem isso de uma maneira consensual. Isso é um mau exemplo para até irmãos da própria família. Uhum. Existe até uma figura que chama de violência presumida, né? Então, quer dizer, a adolescente que com menos de 14 anos, que tenha 13 anos incompletos, essa já é caracterizada como uma violência presumida, mesmo que ela concorde com a prática do ato sexual, né? Mas existem uma série de outras figuras que muitas vezes a gente fala em abuso. Existe a questão, por exemplo, da exploração sexual, que é muito grave, que o termo não é correto, né? Mas é em troca de dinheiro, né? Quando aquela tem necessidade, acaba aceitando às vezes um benefício, às vezes um valor pecuniário, né? Para ter relações sexuais. E isso é crime, independentemente da idade, para menor de 18 anos, né? Existe uma tipificação específica. Inclusive é um crime hediondo, né? Existe a questão da divulgação de fotos. Muitas vezes aquela pessoa recebe fotos de crianças ou adolescentes em situações ou em ato libidinoso e repassa para terceiros. Quem faz isso também está cometendo um crime. Até a armazenagem é considerada crime, né?
Então existe rufianismo, existe uma série de outros crimes que envolvem essa questão e que trazem prejuízos também gravíssimos para quem é vítima. O senhor é pai? De 2 filhos. Tá. Que conselho o senhor dá para os pais que estão nos acompanhando agora aqui pela TVAL? Principalmente um cuidado, né, com relação à questão, particularmente eu tenho um medo muito grande da questão da internet, né? Os filhos agora jogam online com outras pessoas que são desconhecidas, e essa fiscalização ela é importante. Lá em casa, só para dar um exemplo, né, quando o meu filho quer jogar online, a cada 5 minutos eu estou passando ali para ver o que idade tem o menino? Ele tem 7 anos. 7 anos. Mas eu estou ali constantemente verificando, em que joguinho que tu estás, né? Que tipo de imagem está passando nesse jogo também, né? Porque existem muitas vezes sites que remetem a outros sites que acabam trazendo imagens que não são apropriadas para a faixa etária, né? E a questão do diálogo, que eu acho que está faltando muito atualmente, né? Quando a gente fala em problema na família, a gente fala de falta de diálogo, quer dizer, conversar com o filho... Falta de reunião entre a família, que é uma coisa tão simples. Até na hora do almoço, né? Muitas vezes a criança está no quarto almoçando, o pai está ali mexendo no seu celular, a mãe está em outro local, né? E aí não existe essa conversa. E a conversa eu acho que é o princípio para se evitar esse mal maior. Doutor Marcelo, eu vou contar uma historinha do meu colega Cacau Menezes. Ele publicou no jornal no ano passado, e serve exatamente com o que o senhor falou. Num domingo, o pai está assistindo uma televisão, futebol, a mãe está assistindo outra televisão, outra coisa, um filho está num computador e a filha está na outra sala em outro computador. 4 pessoas estranhas dentro de casa. Acaba a luz. Os 4 se reúnem para conversar na cozinha. Quer dizer, precisou apagar a luz para os 4 se reunirem. Sim. Isso é verdade hoje, nos dias de hoje. E os pais também, que vai corroborar isso, né? Não deve deixar que a educação fique a cargo de babá, fique a cargo da escola, que muitas vezes a criança fica... A maioria dos pais está transferindo para a escola, né? Eu acho que a escola tem um papel importante, a babá também tem um papel importante, né? Mas quem tem a responsabilidade para fazer essa fiscalização é o pai e a mãe. Doutor Marcelo, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu. Imagina, eu que agradeço. Eu conversei com o Dr. Marcelo Wegner. Ele cuida como promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Acompanhe os seus filhos muito de perto. Isso vale para o pai e vale para a mãe também. Um trabalho coletivo muito importante, principalmente na hora de computador. Eu acho que quando se criou o computador, a ideia não é que ele pudesse alcançar isso, mas infelizmente ele está alcançando isso e facilitando as coisas. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema interessante. Acompanhe os seus filhos de perto. Até lá!